Olá, você ligado na Rede Alesp, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp Cidadania. Eu sou o Guga Mendonça e hoje nós vamos falar de primeiros socorros, quedas, sufocamentos, queimaduras, afogamentos e intoxicações que ocorrem acidentalmente e são as principais causas de morte infantil no Brasil, na faixa etária entre os 0 e 14 anos. De acordo com os dados do DataSUS do Ministério da Saúde, o país registrou 1.616 óbitos de crianças por acidentes domésticos nos anos de 2020 e 2021. Hoje o nosso assunto, como eu disse, será a importância de aprender as práticas de primeiros socorros por crianças e educadores. E para isso eu recebo a educadora e diretora do projeto Brigadista Mirim, Edilane Guizani Gama, e o Menezes, que é um bombeiro civil. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Teremos também a participação pelo Zoom dos educadores do município de Corderópolis, Cabo Aguiar e Cabo Davi. Sejam todos muito bem-vindos a este Alesp Cidadania. Nós vamos começar conversando, né? As crianças, elas correm mais risco que os adultos de sofrer acidente doméstico? Vamos começar com o destaque inicial de cada um. Menezes, vamos começar com você. Claro. Bom, sim, né? Em parte sim, devido à sua inocência, né? Em relação às atividades, a tudo que acontece em casa, né? Então a criança, ela é sim mais vulnerável e ela acaba correndo mais riscos de acidente doméstico. Dilane. Então, é a curiosidade, né? A criança, ela é muito curiosa, ela busca muito, então isso realmente, como o Menezes falou, faz com que o número de acidentes, principalmente domésticos, aumentem diariamente. A gente sabe que, mesmo dentro das escolas, acontece, enfim, alguns acidentes, pela curiosidade, pela criança querer imitar um adulto. Isso é difícil, né? Porque às vezes ele quer, de repente, mexer com uma lâmina de barbear e aí pode acontecer algum acidente nesse sentido também. Então, a curiosidade, o fato dela querer imitar um adulto, isso deixa ela realmente bem mais vulnerável. Olha, é interessante, né? Deixa eu saudar também os nossos dois bombeiros de Corderópolis. Muito obrigado pela participação via Zoom. Eu quero o destaque inicial de cada um, mas eu quero agradecer a participação de vocês. Olá. Importante a gente saber a opinião de vocês também em relação às crianças. Elas estão mais susceptíveis a acidentes domésticos? Acho que eles não nos ouvem, mas vamos dando sequência ao programa, ao Alesp Cidadania, falando de primeiros socorros, e vamos entrar, né, num tema que é importante dentro disso. Quais os casos mais frequentes que a gente, no geral, das ocorrências, a gente pode observar, Menezes? Bom, casos em geral, né, o mais frequente que a gente costuma falar em acidentes domésticos, eu acredito que seja em relação a queimaduras em casa, né, acidente com fogão, trauma em relação à queda, né, o descuidado em si em relação dos pais com as crianças. Eu acho que isso acaba sendo mais frequente em relação aos acidentes domésticos. Edilane. Sim, até com a vida corrida hoje, né, dos pais, enfim, a criança fica muito sozinha, às vezes não consegue ter uma pessoa ali dando a supervisão o tempo inteiro. Então, realmente, às vezes a criança acha que consegue fazer, que consegue subir, eles querem subir para pegar alguma coisa que não está, às vezes, na altura, ou, de repente, ir na cozinha fazer alguma coisa. E aí isso realmente deixa eles muito mais suscetíveis aí aos acidentes, né? Como queda, realmente, que é um dos principais. E o próprio sufocamento, né? A gente sabe que esse também é um dos problemas, que é o mecânico, né? Quando a criança às vezes coloca a cabeça, um saco na cabeça, enfim, alguma coisa nesse sentido, que também é uma coisa para a gente ficar muito preocupado, né? E sempre alertar as crianças desde muito pequeno, né? Desde o comecinho já orientar que não pode, que não deve. Essa orientação é muito importante. Exato. E tem também os motivos mais fortuitos, por exemplo, crianças na praia, crianças na represa, né, que acontece muito no tempo de calor. A criança tem uma represa perto, aí ela vai lá
tomar banho com os amigos, mas ela não sabe o risco, né, Menezes? Isso é muito importante, né? Um dos cuidados principais que a gente aborda é em relação a isso, em relação ao afogamento, em relação à prática, né? A criança ela precisa aprender, ela precisa fazer uma aula, ela precisa da supervisão de um adulto para que ela possa participar de qualquer tipo de atividade de natação, represa, praia, né? Foi um dos cuidados que a gente abordou bastante, né, no finalzinho de dezembro, na verdade no começo de dezembro, em relação à ida para a praia, para o litoral, para tomar cuidado em relação a isso, não só em questão de afogamento, mas em questão de queimaduras do sol, né, a importância do protetor solar. Então a gente cuida bastante em relação a essa parte, a gente gosta de frisar bastante isso para que a gente não tenha problemas, né, e evite qualquer tipo de acidente. Agora, Edilane, importante a gente salientar que as crianças e adolescentes elas podem fazer cursos, né, se tornar Sim. bombeiros mirins, né? Como é que funciona isso? Então, na verdade, nós temos um projeto já há 5 anos. Ele iniciou em São Paulo, mas agora a gente está em Brasil inteiro, onde a gente ensina exatamente essa prática, né, dos cuidados de primeiros socorros, não só primeiros socorros, mas a ideia é evitar o problema, né, que o primeiro socorro ele é aplicado após o acidente. Mas a ideia é a gente nutrir essa criança de informação para que ela antecipadamente tenha informação para não ter um possível acidente. Então, o nosso curso ele engloba exatamente isso: cuidados em casa, cuidados no trânsito, essa questão, como o Menezes falou, da praia, né, que é importante, até quando pode entrar no mar, quando não pode entrar no mar, primeiros socorros. Então, isso é muito importante, você orientar a criança e, ao invés de resolver o problema, evitar, né, é o mais importante. Exato, é a prevenção, né, que a gente fala tanto em outras situações, nesse caso também é extremamente essencial. E, Edilane, indo nesse gancho, né, a criança que faz esse curso, ela pode ajudar, né, dentro da escola, né? Sim. As escolas, elas já têm uma equipe de brigadistas de primeiros socorros. Como é que funciona essa questão? Então, na verdade, nós tivemos um problema muito sério com o Lucas, né, um garotinho de 10 anos, que em um passeio da escola, ele teve um sufocamento por mecânico, né, que a gente chama, num passeio do colégio. E aí, a partir daquele momento, foi instituída a Lei Lucas, né, que ela exige que 1/3, na verdade, de professores e funcionários de todo local onde tem crianças tenha esse curso de primeiros socorros. Então, assim, é muito importante, não só a criança, mas o adulto também, estar preparado para um momento que precisar colocar em prática, né? Para a criança também é muito importante. Nós temos casos no Brigadista Mirim de alunos nossos mesmo que conseguiram prestar os primeiros socorros, né? Um deles, eu posso até citar um caso de um menininho de 8 anos de idade. Ele chegou em casa e identificou que o avô estava tendo um AVC. E aí ele prestou os primeiros socorros, ligou para o SAMU, e aí na ligação o SAMU foi orientando o que ele deveria fazer até a chegada da ambulância. E assim, são alguns casos de sucesso que a gente teve com o Brigadista Mirim. Agora deixa eu fazer o nosso contato com Cordeirópolis, interior de São Paulo, com o Cabo Aguiar e com o Cabo Davi. Agora sim, acho que o contato está estabelecido, né? E é importante que vocês entrem nesse debate, falem aí. A primeira pergunta que eu fiz é exatamente a importância, né? E as crianças realmente elas estão mais susceptíveis a um acidente. Como é que vocês analisam isso? As crianças elas são mais suscetíveis a acidentes porque elas têm aquela coisa de criança, elas são curiosas, elas querem mexer em muitas coisas, brincar, e às vezes elas acabam não tendo percepção do risco que ela corre, né? E aí ela precisa ser orientada. Então, quando a gente tem uma orientação dessa criança, a gente consegue minimizar o risco que ela corre e até auxiliar o adulto. Ela acaba sendo um multiplicador do conhecimento para o pai, para a mãe, né, para os avós ali. Ela consegue, às vezes, dar uma dica ali e consegue diminuir o risco que todos estão correndo. Porque a criança ela é sempre muito proativa. E aí a gente observa que a criança ela é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de aprendizado ali. Ela gosta muito de aprender coisas diferentes. Então, a gente vem aí com o programa Bombeiro Educador que o Estado de São Paulo está divulgando e implementando nas cidades, como Cordeirópolis, Limeira, Piracicaba. A gente vem iniciando esse projeto nas escolas, geralmente na faixa das crianças da 5ª série,
mostrando os primeiros socorros, como que ela consegue sair de um possível acidente, como que ela consegue fugir, como ela consegue ser uma pessoa que pode multiplicar toda essa ideia para a família dela também, né? Então, é muito bacana esse projeto que o Estado vem implementando. Nós aqui na região já estamos trabalhando bastante nisso. O Cabo Davi é o precursor aí das aulas e a gente está lutando para transmitir conhecimento para as crianças aí. E o fundamental é que a criança atue como um ícone referencial dentro de casa para saber como agir em uma situação adversa, de segurança. Que ela busque se acalmar, procurar um local seguro e que ela peça ajuda. E, principalmente, que peça ajuda a quem for mais adequado com relação àquilo. Que ela consiga passar por de forma calma e tranquila, sem se expor a nenhuma situação de risco. É o principal foco. E, além disso tudo, mesmo ela não sendo um profissional da área de saúde, ou da área de salvamento, ou da área de defesa civil, ela saiba as principais manobras, as principais como agir numa situação de uma parada cardíaca, de um engasgamento, ou até mesmo de uma situação adversa, de um acidente, para que ela não se exponha. Qual a grande sacada? Que ela tenha condições de direcionar as pessoas, agir de forma de liderança dentro de uma situação de risco, para que todos saibam o que fazer e não acabe aumentando a situação, não acabe aumentando o problema. As nossas crianças são muito emocionais. Então é importante que ela saiba que ela tem que se acalmar, procurar um local seguro, para que ela acabe não se expondo. Que nem no caso do afogamento, às vezes a criança, sem condições nenhuma de fazer um salvamento, ela acaba entrando e acaba tendo uma fatalidade de 2, 3, ou até mesmo mãe sem condições. Então a gente está preparando as crianças para que isso não aconteça. Junto com tudo isso, na parte das escolas, né, a gente leva esse conhecimento de forma peculiar para a criança e, em alguns momentos, a gente traz esse conhecimento para o educador, para que nivele essa ideia de primeiros socorros de uma forma muito simples, mas que o educador consiga estar ali junto com a criança, né? Então, a gente treina, às vezes, as professoras, os funcionários das escolas, para que isso aí seja uma máxima ali dentro, né? E que a gente consiga usar essas pessoas como multiplicadores de salvar vidas aí como nós. Legal, participação dos bombeiros de Cordeirópolis, o Cabo Aguiar e o Cabo Davi, que vão continuar com a gente. A gente vai discutindo os assuntos durante o programa e eles têm importância aí também neste contexto que estamos discutindo hoje. Agora, vamos falar a gente falou do curso e tal, mas na prática, como é que vocês veem a implantação disso? A gente vive um momento muito complicado, né? Com uma crise de segurança, eu diria, nas escolas. É uma questão que as redes sociais, eu acho que elas não contribuem positivamente nesse caso, né? Eu gostaria de saber, nesse contexto, né, como é que se enquadra essa necessidade? Ela passou a ser também urgente, né? Sim, sim. Inclusive, nós somos procurados por algumas diretoras de escolas, porque nós também fornecemos, através de parceria, o curso da Lei Lucas para os educadores, né? Então, assim, é extremamente importante, sim. Acho que tem que ser para ontem. A gente já tem esse trabalho já sendo desenvolvido desde 2008. A gente trabalha com as crianças nesse sentido. Então, assim, é muito importante, sim, e até alertar a criança. Como eu falo, o bombeiro, ele trabalha na prevenção, né, do acidente ou do problema, enfim. Então, isso é importante, a gente sempre trabalhar com antecipação com a criança. E o trabalho de conscientização, né, como o Cabo comentou. A criança, ela é um agente multiplicador, né? Então, ela sai, ela fala para o primo, ela fala para a mãe, ela fala para a avó, enfim. E aí acaba realmente um trabalho de conscientização. Inicialmente você fala, eu falei com 30 crianças, mas essas 30 tem 5 pessoas, cada uma ligada a elas. Então, isso é extremamente importante, né? Esse trabalho aí de multiplicação da informação. Exato. E o Parlamento Paulista trabalha com políticas públicas de informação também, tem extrema importância. Alguns casos, né, e é legal a gente discutir também, geram, né, uma cultura popular. Por exemplo, né, no caso da convulsão, o pessoal sempre ia lá tentar puxar a língua, etc. e tal. E hoje a gente sabe que isso
seria meio que um mito, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, Menezes. Sim, é exatamente um mito. É uma coisa que a gente escuta bastante nas aulas, né? Todo lugar que a gente vai dar treinamento, na sala de aula com os brigadistas ou no próprio em relação às escolas públicas com a Lei Lucas, professores, todo mundo pergunta sobre isso, mas sim, é um mito, né? Eu costumo falar que você pode tenta enrolar sua língua, né? Você não consegue. Então, essa questão de obstrução das vias aéreas com a sua própria língua, totalmente mito, né? E, na verdade, a gente aconselha a não colocar a mão, né? Se você colocar a mão, você corre o risco de tomar uma mordida, perder o seu dedo, e é algo que não é bacana, né? Exato. E dentro disso, né, vamos explicar, né, aproveitar que nós estamos no assunto, explicar qual que é o procedimento quando uma criança ou então até um adulto entra em convulsão no ambiente público. Legal. O que seria uma convulsão, né? Uma crise convulsiva? É uma descarga elétrica. O corpo precisa daquela situação, ele está descarregando, é uma descarga elétrica. Procedimento padrão, e o que a gente precisa fazer? Lateralizar a cabeça e esperar que aquilo passe, né? Então a gente vai proteger a cabeça da vítima e simplesmente lateralizar para que, se essa pessoa tenha, né, passe por alguma situação de vai vomitar, alguma obstrução, algo do tipo, a gente consiga, né, tirar, né, lateralizando a cabeça, vai escorrer e vai evitar, né, essa obstrução das vias aéreas, e é somente isso. Lateraliza a cabeça e aguarda passar a descarga elétrica, já é o suficiente. Uma coisa, né, que a gente ouve é que dificilmente, né, uma pessoa morre na convulsão, né? Então realmente precisa ter muita calma nesse momento, fazer os movimentos corretos, né? Porque às vezes a pessoa se desespera, né, vendo outra pessoa naquela situação, né? É exatamente isso, né? Como eu falei, é uma descarga elétrica. Se a pessoa tenta segurar a vítima ou algo do tipo, ela acaba prejudicando, né? Então a gente vai machucar a vítima, você pode se machucar. Então, principal, mantenha calma, vire a cabeça da sua vítima, lateralize a cabeça e espere passar aquela situação. Caso persista por muito tempo, né, no intervalo curto de tempo, várias crises, aí sim, sempre ligar para o socorro, chamar, né, alguém que possa te ajudar e auxiliar em relação a isso. Legal, a gente tem até uma convidada via Zoom, que nós vamos chamar daqui a pouco, a Tatiane Sampaio. Deixa eu dar saudação a ela também. Tatiane, seja muito bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bem? Do jóia. Tatiane, é importante, né, você contar um pouco da sua experiência aqui para o telespectador da Rede Alesp. É muito gratificante ver que o meu filho, ele depois de fazer o curso, né, ele está fazendo, ficou uma criança totalmente diferente do que ele era em casa, em relação aos cuidados, com panela, micro-ondas ou até queda, pipa. Então foi muito interessante incluir ele nesse mundo para ser uma criança melhor e ajudar as outras crianças aí que ele tem contato também. Bem interessante, né? E a gente está discutindo exatamente isso, né, anteriormente, né? Como é legal, né, a gente ter uma criança treinada salvando vidas, né? Porque já começa nessa essência, né, Dilane? Sim, é o que eu falo. O que a gente trabalha muito com eles é a questão que ele pode salvar vidas, mas ele não pode ser um herói, né? Então, assim, ser um herói no sentido do quê? De colocar a vida dele em risco, né? Na intenção de salvar o outro, né? Então, essa é a primeira segurança até dos bombeiros, né? Então, primeiro é a sua segurança, e aí a gente trabalha muito isso com eles, né? Olha, você não pode ser o herói, né? De querer achar que pode fazer tudo, mas você pode ajudar, sim, muita gente. Como eu falei, tem vários casos de sucesso. Durante a pandemia, nós ficamos aí com as aulas do brigadista online, logo no comecinho da pandemia. E aí a família toda acabava assistindo, a mãe está aí, acho que, não sei se é dessa época, mas alguns acabavam assistindo, os pais assistiam as aulas junto com as crianças. E uma avó depois comentou comigo, falou, diretora, eu tive um caso da minha netinha engasgar e como eu tinha assistido a aula do brigadista, eu consegui resolver. Né? Então, assim, isso tudo pra gente é motivo de orgulho e são vidas, né, que são salvas assim, diariamente. Não só pelo fato de resolver o problema depois, mas com a conscientização, são acidentes evitados, né, que é o mais importante. Então, Tatiane, é importante, né, você contou o caso do seu filho, mas eu quero que você deixe também uma mensagem, né, para quem nos assiste, né, a importância de conhecer as manobras de primeiros socorros, né, e como ela mudou a sua vida, né? O meu filho, igual eu comentei sobre a pipa,
antes ele gostava de soltar pipa e tudo, e com todos esses riscos, né, de fiação, tudo. E aí ele parou, depois do curso do brigadista mirim, ele parou de soltar pipa, então foi até uma coisa para ele mesmo, que ele fez para melhorar na vida dele, né? E já aconteceu até acidente lá com um colega dele, que acabou tomando um choque, tentando recuperar a pipa que estava grudada no fio, e ele alertou o pessoal que estava em volta para não encostar, ligar para o bombeiro para vir fazer, né, o salvamento da criança que tinha caído de cima da laje. Então, ele ali, como realmente ela falou, ele não se torna um herói, né? Não pode querer colocar a mão para poder socorrer, e sim ter esse alerta de como ele pode fazer em volta daquilo para ajudar a vítima, né? E é muito importante isso para todos, se em casa tiver uma criança que consiga ajudar de alguma maneira, é bem interessante para prevenir os acidentes. Tatiane, eu quero agradecer a sua participação conosco nesse Alerta Cidadania. Muito obrigado. E nós vamos para um rápido intervalo nesse Alerta Cidadania que discute primeiros socorros. Até já, a gente já volta. Estamos de volta, este é o Alesp Cidadania, hoje falando de primeiros socorros. Várias leis do Parlamento Paulista abordam o assunto e eu vou fazer link direto com o Corderópolis, falando com o Cabo Aguiar e com o Cabo Davi, que vão dar os seus destaques finais do nosso programa. A gente ainda tem muita coisa para discutir, tem demonstração, mas eu quero agradecer muito a participação de vocês, direto de Corderópolis, e as suas considerações finais. Eu acho importante salientar que quando foi falado com relação à convulsão, é fundamental que a primeira coisa que a pessoa faça, primeiro, procurar deixar o local seguro e se acalmar, deixar o local seguro e pedir ajuda para o corpo de bombeiro. A gente tem um serviço que faz a parte de tempo em que essa pessoa está inconsciente, para que tenha previsão de possíveis danos no caso da convulsão. A convulsão é o corpo tentando restabelecer a ordem de normalidade. Então, tem a perda da consciência, tem o pesamento total, a amnésia temporal, depois tem o corpo ele fica totalmente, ele vai relaxado, e dentro desse relaxamento, nesse período, a pessoa acaba produzindo uma quantidade excessiva de saliva. O que é importante? Você ligar para o corpo de bombeiro para saber por quanto tempo essa pessoa vai ter uma dificuldade respiratória, onde ela vai acabar não respirando, e como que vai ser o tratamento a partir disso daí. Nós fazemos essas instruções, esse treinamento junto aos professores no nosso curso de primeiros socorros. O bombeiro está desenvolvendo um treinamento de 20 horas, sendo 16 horas online, onde qualquer pessoa pode entrar na nossa plataforma e ter esse curso de primeiros socorros. E por causa dos funcionários de toda a parte de educação no nosso estado, a gente ainda tem 4 horas de parte prática. E o bombeiro faz isso daí dentro da sua plataforma online de cursos. É importante salientar que todos os programas que são desenvolvidos dentro do Corpo de Bombeiro, eles passam por por muitos critérios de segurança, para que não venhamos a expor as crianças ou adolescentes ou qualquer pessoa. Porque, por vezes, quando você tem um curso, a gente tem que deixar muito claro que precisa de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, e precisa do conhecimento para poder atuar dentro dessa área. A ideia de trazer o conhecimento para as pessoas é dividir. O conhecimento, ele tem um conhecimento para os leigos, né, que a gente chama de socorristas leigos, aqueles que podem ajudar nessa ideia de primeiros socorros, mas ele precisa ser avançado, ele precisa de uma continuidade que é o profissional da área. Então, essa ideia de conhecimento
às vezes um pouco mais simples, ele vai sendo encaminhado para quem vai conseguir dar um melhor atendimento profissional. Então, seja nós, o Corpo de Bombeiros, seja o SAMU, a gente precisa dessa ligação. Então, o que o bombeiro hoje vê, né, como uma instituição muito séria aí? A gente tenta trazer um conhecimento direcionado para a criança, quando é criança, para o professor, quando é professor, para a população como um todo, nessa parte de uma pessoa um pouco mais leiga em conhecimento de primeiros socorros, e aí, mas trazendo já a ligação para o nosso atendimento de resgate, né? Então, a gente passa por um treinamento muito grande, que a gente essa parte de primeiros socorros da população vai nos auxiliar a dar um melhor atendimento sequenciado para a vítima. Então, isso aí vai resultar numa melhor recuperação dela e depois aí um convívio normal aí, retornando para o seu dia a dia depois de recuperado. Onde esse cidadão vai atuar como um agente facilitador para que possamos dar um atendimento de maior qualidade para a população. Então, isso daí a gente vê que no futuro, né, essa parte de educação, no futuro vai melhorar toda a gama de atendimento de ocorrência nossa, né? Então, é muito importante. Isso que o programa Bombeiro na Escola está fazendo, né? É o programa que o Bombeiro adotou para que tenha divulgação nas escolas, na sociedade, e aí a gente vem trabalhando nisso e não é só aqui na região de Cordeirópolis, Limeira, Piracicaba, né? Isso aí é um projeto do Estado como um todo, que vem sendo disseminado em todo o Estado de São Paulo. Quero agradecer a participação de vocês direto de Cordeirópolis. A gente continua aqui direto dos estúdios da Rede Alesp. Estou aqui com o Medeiros e também a Edilane e nós estamos conversando sobre os primeiros socorros, a importância dos primeiros socorros nas escolas e também para a população em geral. Medeiros, o acidente ortopédico, né? A gente tem aquela noção, não mexa na pessoa. Qual é essa orientação importante? Porque às vezes existe o desespero, né? Você vê uma pessoa, a vontade é pegar ela no colo, colocar no carro e levar para o hospital. Quando fazer isso e quando não fazer? Bom, vamos lá. Em relação ao acidente, né, ortopédico, em relação ao acidente de fratura em geral, o que é importante? Verificar a condição da vítima, né? E quando a gente fala do leigo, né, da pessoa que não tem o conhecimento, a primeira coisa é chamar o socorro, pedir o auxílio em relação ao resgate, e você só consegue movimentar a vítima em situações onde a vítima te possibilite isso, né? Então, a vítima, ela sofreu uma fratura no pé, né? Ela consegue andar, ela consegue se locomover? Não, não consegue. O ideal, chama o socorro, evita, né, qualquer tipo de tratativa, para que você não complique mais a situação, né? Então, em vez de você ajudar, você vai estar piorando, né, a situação dessa vítima. Legal. Outra situação que é muito falada é o engasgamento, né? O engasgamento ele acontece com qualquer pessoa, você está tomando água, né? Você engasga com a água. Quando ele é perigoso e qual que é a primeira ação? Tá, vamos lá. A gente tem algumas diferenças em relação a isso, né? Em relação ao engasgamento para o adulto, em relação ao engasgamento para a criança, para o recém-nascido, né? Em relação do adulto, é importante você verificar qual que é a situação, né? Quando a gente fala de engasgamento com água, normalmente ele vai se resolver sozinho, né? Mas quando a gente fala de um engasgamento mecânico, né, a situação que a Edilane estava comentando, é algum objeto que está obstruindo, né, as vias aéreas da sua vítima, você precisa tentar retirar, né, esse objeto, porque senão essa vítima vai entrar em parada, não vai ter respiração e vai piorar a situação. Então, existem manobras, né, e procedimentos adotados para que você consiga resolver isso com segurança e, claro, sempre pedir o auxílio, sempre pedir o socorro, né? Se você é uma pessoa que não tem o conhecimento, a primeira coisa é sempre discar 192, 193, pedir o auxílio por telefone, que você consegue também resolver a situação com o auxílio do Corpo de Bombeiros ou do SAMU. Legal, muito interessante essa informação do Menezes, né? Vamos lá aos mitos e verdades, é um quadro que já é rotina aqui no nosso programa, esclarece a população. A primeira pergunta que os nossos especialistas vão responder. Vamos lá. Pode-se extrair o ferrão depois de uma picada de abelha? Isso é mito ou verdade? Vamos, Menezes. É mito, né? Você pode sim extrair, não tem problema nenhum, né? Porque não vai interferir, você já está com a situação, né? Então você pode extrair o ferrão que não vai ter nenhum tipo de problema, né? A situação já aconteceu, o ferrão já está lá,
O maior prejudicado é a abelha, que depois do ferrão ela não tem morre. mais. É isso, exato, ela morre. Então vamos lá a mais uma pergunta do nosso Mitos e Verdades. O nariz começou a sangrar. Devo colocar a cabeça para trás imediatamente? Agora eu vou querer saber da Edilene, que também é bombeira, né? Sim, sim. Então, tem muita coisa, quando se fala de sangramento, né, nasal, tem muito mito que envolve isso, colocar algodão queimado, enfim. Né? Tem que tomar muito cuidado quando você coloca a cabeça para trás pela questão do próprio engasgamento. Né? Então, o ideal, se você conseguir um pano, enfim, alguma coisa ali, deixa realmente sair tudo o que precisa, porque não adianta você tentar tampar, né, fazer o tamponamento que eles chamam, enfim, colocar algodão, cheirar, enfim, tem um monte de coisa que a gente escuta por aí e é mito. Né? Então... Legal. Vamos a mais um mito ou verdade aqui. Vamos lá. Mais uma pergunta. Se a pessoa se intoxicar, basta forçar o vômito ou dar leite? Menezes. Bom, vamos lá. Intoxicação é complicado, né? Você precisa do auxílio médico. Se a pessoa se intoxicou, não tem jeito, é o socorro, né? Então, no caso, não basta dar leite para essa criança, você precisa do auxílio médico, transporte o mais rápido possível e ajuda, né? De quem pode realmente te ajudar a entrar com medicação ou algo do tipo. Então, mais uma pergunta no nosso Mitos e Verdades. Após a pessoa bater com a cabeça, ela não pode dormir? Tinha aquele negócio, não pode dormir de jeito nenhum. Fala, Edilene. Então, não, exatamente o contrário, né? A gente fala que o cérebro, ele mostra qualquer tipo de alteração após um período de descanso. Né? Então, o que você tem que fazer? Bateu a cabeça, pode deixar dormir? Né? Às vezes a criança é pequenininha, bateu a cabeça, vai chorar um montão e vai dar sono. É natural que dê sono porque ela chorou. Então, pode deixar dormir, obviamente, observando, então não é deixar dormir sozinho, né? Então, a mãe, o pai, o responsável fica próximo ali, sempre olhando, vendo se ela não vai ter vômitos, enfim. E aí você só consegue verificar, como eu falei, qualquer dano cerebral após o cérebro se manter em repouso. Então, pode deixar dormir sempre com alguém observando. Vamos ao mito, mais um mito ou verdade. Se a criança sofrer uma fratura, posso tentar colocar o osso no lugar? Não, esse também é um mito, muito pesado. Muito pesado, né? A gente fala que profissionais habilitados é a única pessoa que pode colocar um osso no local, né, voltar ao lugar. Tá? Você não pode fazer de jeito nenhum, porque você pode estar prejudicando, né, aquilo que a gente falou desde o começo. Né? Se você não tem o respaldo, se você não sabe o que fazer, você precisa do auxílio de quem realmente pode te ajudar. Aconteceu a fratura, saiu do lugar, médico, e essa sim é a pessoa que pode te ajudar e pode colocar no lugar o osso. Legal, vamos a mais um mito ou verdade. Quando uma pessoa está convulsionando, não pode deixar a língua rolar? Essa a gente já conversou. Essa tá fácil, é mito, né, Menezes? É mito, né? Não tem como, você não consegue. Costumo falar para os alunos, tenta aí agora, enrola a língua. Não tem como, você não consegue fazer consciente nem inconsciente essa situação. Né? A língua não enrola, o mais indicado foi aquilo que a gente conversou, teve a ressalva também dos bombeiros em relação a chamar o socorro, é extremamente importante. Né? Então chama o socorro antes de tudo, lateraliza a cabeça, não coloca a mão na língua, a língua não vai enrolar, você pode perder o seu dedo, mas é um mito. Vamos lá, mais um mito ou verdade. Quando a pessoa se queima, basta colocar café, pasta de dente ou margarina? Me conta essa. Não, na verdade nada disso, né? Basta lavar com água quente, com água fria, corrente, né? E levar de acordo com a queimadura, exato, levar para o pronto-socorro, para um atendimento e aí sim ser medicado e aí ser o procedimento correto. Esses mitos, pelo contrário, acabam, vai colocar pó de café na queimadura, você vai acabar infeccionando e piorando realmente, é o que a gente chama de segundo trauma, né? Então a pessoa já está lá machucada, aí vai e coloca alguma coisa por cima e piora ainda mais a situação. Então, tomar muito cuidado. Vamos para a nossa última pergunta desses mitos e verdades. É preciso jogar água para despertar uma pessoa desmaiada? Não precisa. Tá? Uma pessoa desmaiada tem algumas situações que é importante a gente verificar. Né? Então, a pessoa desmaiou, existe a situação de você simplesmente levantar as pernas. O que é o desmaio? Né? A gente chama de síncope. É a interrupção do fluxo sanguíneo em relação ao cérebro. E se eu simplesmente levanto a cabeça e a pessoa não está somente em síncope, né, em desmaio, eu acabo prejudicando essa situação.
Então, socorro, sempre chame o socorro, mas isso é um mito, não jogue água porque não vai dar certo. Você engasga ainda, né? Você engasga a pessoa. Chegou o momento mais interessante do programa de hoje, que eles vão fazer uma demonstração, né, do que eles passam para as crianças, do que eles mostram. Tem alguns equipamentos aqui, alguns objetos, né? Vamos fazer essa demonstração, fiquem à vontade. Claro, vamos sim. Bom, hoje nós preparamos algo bem simples, mas é extremamente importante, né, para os alunos. Nós passamos isso no dia a dia, na aula. É um ponto que é extremamente... Ai, meu Deus, montou meu bob. Um ponto que é muito importante é que você consiga fazer o procedimento correto sem prejudicar a vítima, né, e que você possa realmente aprender em um local onde você aprenda realmente o que é necessário, né? Hoje nós temos um problema de algumas escolas, de algumas instituições que você não aprende o procedimento correto, em vez de ajudar você piora a situação, entra naquela questão de segundo trauma que a Edilane comentou, então você acaba prejudicando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre RCP, que é a RCP, né, que é reanimação cardiopulmonar, e a parada cardiorrespiratória. Tá? É uma aula que a gente passa para as nossas crianças e é extremamente importante que você em casa saiba, né, o procedimento, saiba o que fazer. Tá? Quando a gente encontra uma pessoa em parada cardiorrespiratória, né, a gente encontrou uma pessoa no chão, a gente precisa primeiro identificar qual que é a situação, o que essa pessoa tem. E como que eu faço para identificar uma vítima em parada cardiorrespiratória? A primeira coisa é que o próprio nome já diz, né, o que é uma parada cardiorrespiratória. Então, a parada cardio, tudo que é de cardio é voltado ao coração, então é a parada do coração, o coração não está fazendo o que deve fazer, que é bombear sangue para o nosso corpo, e a respiratória é uma parada respiratória. Então, pensando em você em casa, nós vamos usar um protocolo antigo, né, o protocolo europeu, que é o ver, ouvir e sentir. É um protocolo que hoje no Brasil a gente não utiliza tanto, mas para você em casa vai ajudar bastante. Tá? É importante até a gente explicar para o nosso telespectador, isso pode ser feito por uma criança também, para um adulto. Com certeza. Isso é uma das aulas que elas têm no nosso projeto. Né? Então, parada cardiorrespiratória, parada do coração e parada respiratória. O que eu tenho que fazer e como que eu identifico isso? Parada do coração. Em relação ao coração, eu preciso saber se minha vítima está respirando. Né? E como que eu faço isso? Eu vou verificar se ela tem movimento torácico, se ela consegue ter a expansão torácica. Se essa pessoa não tem a expansão torácica, ela não consegue respirar, ela não está respirando. Então, é um dos sinais da parada cardiorrespiratória. A segunda coisa, que normalmente os profissionais habilitados, né, pessoas da área da saúde faz, é verificar o pulso, né, o pulso central. Então, a gente vai verificar se a nossa vítima tem pulso. Como que eu faço isso? Com os dois dedos, né, indicador e o médio, e vou verificar do meu lado mesmo, aqui, ó, se tem batimento cardíaco. Se não tem batimento cardíaco, eu já verifiquei tudo. Então, a minha vítima não tem o batimento cardíaco, que é a parte do coração, então ela está em parada cardíaca, e ela não tem frequência respiratória, então ela está também em parada respiratória. E aí entra o processo, né? O que eu devo fazer. O que eu devo fazer em relação a isso, né? Em casa, você não vai ter nenhum tipo de equipamento, você não vai estar preparado para uma situação como essa. Eu trouxe o equipamento simplesmente para demonstrar, mas eu quero enfatizar a parte de que você está sozinho e você não tem o que fazer. Então, verifiquei essa situação. Primeira coisa, socorro, liga para o SAMU. Se você tem alguém em casa que pode te ajudar, peça ajuda. Liga para o SAMU correndo que eu vou começar o procedimento. Então, essa pessoa vai ligar para o SAMU, 192 193, para que você comece a ter o respaldo e o socorro venha para te ajudar. Tá? Próxima parte, eu preciso verificar as vias aéreas da minha vítima. Como que eu faço isso? Então, o Bob está aqui, ele está em parada, né, cardiorrespiratória. Vou hiperestender o pescoço do Bob e vou verificar lá dentro, em relação às vias aéreas, se tem alguma coisa obstruindo, né? Porque essa parada pode ser por algum tipo de engasgamento, né? Que o engasgamento, depois de evoluído, ele vai para uma parada, né? Então, não tem nada. Verifiquei que não tem nada atrapalhando as vias aéreas. Aí eu começo as compressões, que é extremamente importante. As compressões, como que eu vou fazer? A mão aberta e a outra mão entrelaçada. Desse jeito eu vou usar aqui a palma aqui, o colo da minha mão, e vou ficar no meio do peito da vítima aqui. Mais ou menos uns 2 centímetros da linha mamilar, tá certo? E no finalzinho do externo, que é o osso central aqui. Como que eu vou fazer? Eu não posso movimentar o meu braço. Eu não posso movimentar o meu braço. Por quê? Se eu estou sozinho e o socorro demorar muito tempo, eu vou cansar. O meu braço vai cansar primeiro. Então o procedimento é o quê? Braços retos,
O ombro vai ficar em cima do peito, né? Criando um ângulo de 90 graus aqui em relação à estrutura. Fiquei em cima, o que movimenta é o meu corpo, não é o meu braço. Se eu movimentar o braço, eu vou fazer o procedimento errado e as minhas compressões não vão ter uma maior efetividade. O que eu preciso fazer? De 100 a 120 compressões por minuto. Então eu vou fazer aqui, né, o procedimento 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até 100 ou 120 por minuto. É importante, se você tem mais alguém na sua casa, que essa pessoa saiba o procedimento. Porque se o socorro demora, você tem que fazer isso até o socorro chegar. Então, se o socorro demorar 10 minutos, 15 minutos, é cansativo, realmente é desgastante para quem está fazendo o atendimento. Então, o ideal é o quê? A cada 2 minutos, troca o socorrista. Então, se estamos nós dois em casa e o nosso tio, o nosso amigo parou, a gente vai revezar esse procedimento, certo? Então, de 100 a 120 compressões, e é importante o quê? Mantermos um ritmo, né? Eu não posso fazer fora de ritmo, porque eu estou teoricamente bombeando novamente o oxigênio, né? O sangue da minha vítima. Então eu tenho que manter um ritmo, a gente costuma fazer algumas musiquinhas que mantenha esse ritmo para que você não se perca. Tem o Baby Shark, se você cantar em cima disso daqui e fazer as compressões, você consegue fazer dentro do ritmo. E outro ponto importante é que as compressões elas sempre têm que ser de 4 a 5 centímetros de profundidade. Por quê? Porque eu consigo fazer uma compressão efetiva, uma compressão de qualidade. Se eu fazer uma compressão onde eu não estou baixando o suficiente, não estou colocando força, não faz o que deveria fazer, não é uma compressão de qualidade e eu diminuo a chance de sobrevida da minha vítima. Entendido? Nós temos até um vídeo de uma criança demonstrando na irmã. Vamos assistir. O osso que está debaixo do coração, que é o slide, vamos tentar achar com um dedo só. Achamos o osso, 2 dedos acima é o coração. Nós faremos essa posição com as 2 mãos e nós faremos 30 massagens cardiovasculares. 1, 2, 3 e assim por diante. Quando acabar as 30, teremos outro socorrista com esse equipamento respiratório que vai colocar nas narinas e vai pressionar 2 vezes. 1, 2. Missão dada, missão cumprida. Brasil. Tá aí, trabalho, né, das nossas crianças. Eu vou pedir, Menezes, mais uma demonstração. Nós estamos chegando nos momentos também finais do nosso programa, mas eu quero ver mais uma manobra. Claro, mais uma manobra em relação ao procedimento, né? Você fica à vontade para explicar. Vamos falar então sobre a crise convulsiva, que eu acho que é um ponto também que é importante e a maioria das pessoas não sabe o que fazer. Então, quando a gente encontra uma vítima, né, em crise convulsiva, aconteceu a crise, né, o pessoal não sabe exatamente o que fazer. Oh, meu Deus, vai enrolar a língua. Ah, eu tenho que segurar. Não, você não tem que fazer isso. Primeira coisa, socorro, chama alguém, né? Se você estiver com mais de uma pessoa, liga para o socorro na hora, peça para alguém ligar. Outro ponto importante, lateralizar a cabeça. Tá? Nesse caso aqui eu não consigo lateralizar porque o corpo vai virar junto, mas você não precisa lateralizar o corpo, você só precisa lateralizar a cabeça. Tira a cabeça dele. Eu lateralizo apenas a cabeça. Entendo. Certo? E aí eu espero passar a situação. É claro que com o auxílio do socorro, né, porque você precisa ver se tem intervalos o suficiente em relação a isso. Se a cada 1 minuto ela tem uma crise, se não tem um período expressivo ou se tem várias crises, uma seguida da outra, então você precisa se preocupar. Mas aquela pessoa que já sofre da patologia, né, e tem esporadicamente, é basicamente esse o processo, ela já sabe o que fazer, né, mas quando a gente fala da pessoa em casa que não tem contato com isso, é basicamente isso. Mantenha calma, chame o socorro, lateralize a cabeça e aguarde, né, a descarga, aguarde que a crise convulsiva passe. Após isso, é importante sim levar ao hospital e pedir o auxílio, né, de um médico, alguém do SAMU, alguém que possa te ajudar com algum diagnóstico em relação à situação, tá bom? Então não ponha a mão na boca, a língua dessa vítima não vai enrolar, não coloque uma colher porque essa vítima vai quebrar os dentes, né? Então, essa pessoa, quando você lateraliza a cabeça dela, por quê? Porque pode acontecer dela morder a própria língua, né, e ter o engasgo do sangue, tem a questão da saliva, né, que entra na situação do último estágio da crise convulsiva, que é o relaxamento e acontece a saliva excessiva.
Então lateraliza justamente por esse motivo, para evitar qualquer tipo de engasgo. Legal, mas vamos voltar para o seu lugar e eu já vou pedir aqui as considerações finais dos nossos convidados, já agradecendo. Edilane, muito obrigado pela participação. Obrigada, eu que agradeço. Acho que isso é extremamente importante, né? Como o Menezes demonstrou aqui. Infelizmente, a gente sabe que tem algumas escolas de bombeiro civil e propriamente bombeiro mirim aí, ensinando protocolos errados, procedimentos errados. A gente vê vários vídeos aí no YouTube mesmo, né? De pessoas colocando o colar de ponta cabeça, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como a gente falou, sempre para não piorar a situação da vítima. E o trabalho de conscientização é importante, não só da criança, mas da família, dos profissionais, professores, funcionários, enfim. Eu acho que a população de uma forma geral. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado, Menezes. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Eu que agradeço em relação a isso. Uma coisa que eu costumo falar é que a gente não pode mais aceitar o fato de que vidas serão perdidas por falta de preparo, por falta de capacidade, por falta de conhecimento. Então, essa parte de conscientizar e levar o conhecimento a outras pessoas é muito importante. Então, é um trabalho que nós fazemos, é um trabalho que o Corpo de Bombeiro também faz e nós precisamos mais disso. Obrigado. E este foi mais um Alesp Cidadania, hoje discutindo um ponto muito importante, que é a ação de primeiros socorros. Você acompanha agora a programação da Rede Alesp e a gente se encontra no próximo programa. Tchau!